Quando a gente fala de controles de detecção, né, a gente tem que falar sobre alguns serviços mais essenciais, e um deles, talvez você já tenha um conhecimento ou não, é o CloudTrail. O que é o CloudTrail, tá? Ele vai ser basicamente uma forma de você controlar todas as chamadas de APIs que estão acontecendo dentro de uma conta da AWS e dentro dos seus recursos. Então ele vai estar gerando o que a gente chama de uma trilha de logs que vão estar, né, sendo armazenadas, né, num bucket de S3, e através desses logs você pode tanto criar alertas, né, caso alguma coisa aconteça que não era previsível pelo sistema, ou também fazer análises, né, ou às vezes até mesmo você fazer algum tipo de auditoria, né, no sentido de tentar entender alguma coisa que aconteceu dentro do seu ambiente. Pode ser utilizado, e ele se conecta também com várias outras ferramentas. CloudTrail ele é um ponto inicial bem interessante. E aí, como um complementar do CloudTrail, a gente também tem um serviço chamado Config. O Config ele vai funcionar de uma forma geral como um inventário de ativos dos recursos que você tem provisionados dentro da AWS. Então, ele não somente vai te mostrar, né, uma lista, né, dos recursos que você tem, mas ele também vai fazer o monitoramento desses recursos e ele pode te notificar de alguma mudança de configuração. E isso acontece através das regras que você configura dentro dele. Então, por exemplo, você pode ter um requisito onde você queira dizer que eu não quero que nenhuma das minhas instâncias EC2 tenha um grupo de segurança, não security group, aberto para a porta de SSH, por exemplo. O config ele pode daí, através dessa regra de config, ele pode estar monitorando todas as suas instâncias de EC2 e ele pode te alertar dizendo assim, ó, uma instância foi provisionada com um security group, por exemplo, aberto. Ou esse security group aqui foi alterado e agora a porta está aberta. Então ele é uma ferramenta bem interessante de que ele vai fazer essa análise dos recursos e ele vai te mostrar, por exemplo, quais recursos não estão em compliance com algumas regras que você estabeleceu e também quais recursos estão em compliance. Então é muito interessante, né, ter acesso a esse dashboard do Config e poder criar suas próprias regras, né, utilizar as regras que ele já oferece para você e poder ter um controle maior, né, uma observabilidade maior sobre os requisitos de segurança que você vai estar utilizando. E além do dashboard, o Config ele também tem uma linha do tempo. Então, você consegue, né, de uma forma geral, talvez esteja um pouco pequena aqui para ler, mas, por exemplo, para um determinado recurso, você consegue ver quais são as regras que estão sendo aplicadas a ele e também se teve, né, no histórico da linha do tempo alguma alteração e quando essa alteração aconteceu. Então, é uma ferramenta bem poderosa caso vocês precisam ter algum controle um pouco mais granular, né, uma observabilidade maior em relação ao ambiente. E aí, quando eu tinha falado, né, das regras, você pode criar regras customizadas, mas existem também uma série de regras gerenciadas pela própria AWS. Então, para dar um exemplo aqui, né, essa primeira regra, você pode estabelecer ali um número de dias e essa regra do config ela pode avaliar se dentro das access keys que você tem provisionado para um usuário do IAM, se ela foi rotacionada ou não, né? E aí você pode dizer, a cada 90 dias eu quero rotacionar aquelas regras. Então ele vai te avisar se passados 90 dias e aquela access key não tiver sido rotacionada, por exemplo. A segunda aqui, por exemplo, faz um check para ver se uma conta da AWS faz parte da organização ou não. E existem vários outros tipos, né? Vocês estão vendo aqui, de acordo com o print, tem 190, é capaz de ter até mais, tá? Desde que esse print foi feito. Indo além, né, do CloudTrail e do Config, talvez vocês já estejam familiares, mas existe o CloudWatch. O CloudWatch ele é um serviço guarda-chuva que ele possui várias funcionalidades, tá? Mas duas que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que ele tem várias métricas e vários logs que você pode estar armazenando. E através dessas métricas, desses logs, você pode também, por exemplo, estar colocando alertas e através desses alertas você pode até mesmo estabelecer ações. Um exemplo muito clássico, né, que a gente às vezes fala é que o auto-scaling, por exemplo, de EC2, quando você vai configurar ele, você está lá configurando, por exemplo, que eu quero que a minha instância escale se o meu uso de CPU está superior a 80%. Você está basicamente criando um alerta
e você está estabelecendo uma ação de que depois daquilo acontecer, a sua instância vai escalar. E existem várias possibilidades do que você pode fazer aqui dentro. Um dos exemplos mais clássicos também é você criar um alerta de billing. Se você não quer que a sua conta da AWS, por exemplo, passe de um determinado valor, você pode estabelecer um alarme dentro do CloudWatch e ele vai te avisar quando estiver, por exemplo, chegando perto ou ultrapassando aquele limite estabelecido. Além disso, tem também o VPC Flow Logs, então aqui é uma ferramenta um pouco maior de controle, né, de acesso quando a gente fala da parte de redes, então ele vai permitir aí, né, que você tenha um armazenamento de logs de comunicação entre máquinas, então armazenamento de informações desse fluxo de dados. Então, além de ser Eu muito vou voltar aqui interessante para então, tá bom? segurança... Opa, alguém está com o microfone desmutado aí. Então, assim, além de ser muito importante para a segurança, também é bem valioso para a realização, né, de análise dos problemas, né, e definição, às vezes, de causa raiz. Então, esses flow logs, eles podem ser enviados diretamente para um bucket de S3, e a partir daí, o mundo se abre, né? Você pode até mesmo conectar ele, por exemplo, esse bucket do S3 com alguma solução que vocês já tenham, para que vocês possam gerar alertas, né, detecção de possíveis anomalias, ou você até mesmo pode utilizar outros serviços da AWS para poder fazer esse tipo de visualização, como o Elasticsearch e o Kibana. Muito interessante saber disso. Aqui tem algumas imagens. E agora a gente vai dando uma olhada também, serviços de detecção, de certa forma, né, de algumas vulnerabilidades na infraestrutura. O primeiro deles é um Inspector. Já já eu vou começar a mostrar isso tudo funcionando para vocês na console, tá? Mas primeiro eu gostaria de passar uma visão geral desse serviço. O que é um Inspector? Ele basicamente vai fazer uma gestão dos controles de encontros de vulnerabilidades integrados com o ambiente de vocês. Então, o que ele faz? Ele pode estar inspecionando aí instâncias de EC2 que possuem um agente do SSM instalado nelas, ou imagens de containers que estejam sendo armazenadas no Elastic Container Registry, né, o nosso serviço chamado ECR, e a partir daí ele faz uma análise se existem vulnerabilidades relacionadas aos pacotes, por exemplo, que estão instalados dentro dessas instâncias de EC2. Então, a partir daí, ele vai começar a gerar o que a gente chama de findings. E esses findings eles vão estar ali mostrados, né, num dashboard. Tem uma imagem de dashboard aqui nos slides, mas eu vou passar porque eu gostaria depois de mostrar na prática e eu não quero parar muito nesse assunto. Mas a ideia é que esses findings vão estar lá para vocês e através deles vocês podem até mesmo integrar o inspector com outros serviços para até realizar uma automatização na gestão dos patches desses pacotes com vulnerabilidade. Então é uma forma ainda bem legal de você manter o seu ambiente em compliance com a AWS, porque você pode até utilizar ferramentas que permitam a automatização disso. O Inspector ele também tem uma ferramenta de alcance de rede, gente. Eu já vou entrar depois em mais detalhes sobre isso, mas ele também faz análise em nível de rede, né? Portas que estejam abertas, por exemplo. Mas aí eu vou seguir um pouco e depois a gente já entra em mais detalhes sobre tudo isso. Outra ferramenta bem legal, Guardduty. O Guardduty ele basicamente vai utilizar, né, aprendizagem de máquina, ML, para que você possa monitorar os recursos que você tem provisionados dentro da AWS e gerar também outros tipos de findings, né, utilizando da inteligência artificial. Vou indo já para esse próximo slide, né, porque eu queria mostrar de uma forma mais visual, quais são as fontes de dados do Guardduty. Ele vai olhar os eventos que tem no CloudTrail, ele vai olhar, por exemplo, eventos que você tem nos seus buckets de S3, logs de DNS, os VPC Flow Logs que eu acabei de mencionar, né, lá atrás, e a partir daí ele gera alguns tipos de detecção. Então, tem, por exemplo, as detecções de Threat Intelligence, então a gente está falando aí de mineração de Bitcoin, conexões anônimas, né, ferramenta de reconhecimento de recursos dentro da AWS, ou até mesmo detecção de anomalias, né, através de machine learning. Então, às vezes ele pode pensar assim, pô, tá tendo do nada um provisionamento de muitas instâncias de EC2 que normalmente não acontece nesse ambiente. Ou está tendo alguma anomalia no comportamento dessa rede ou no acesso de alguns arquivos do S3. E a partir daí ele vai gerar esses findings e vai mostrar isso num dashboard, né? Então ele vai dizer assim, pô, isso daqui é um finding de criticidade baixa, ou média, ou até mesmo alta.
E a partir daí você consegue integrar esses finds do Guarduri com outras ferramentas, tá? Por exemplo, o Security Hub, Detective, eu já vou falar um pouco mais sobre esses serviços, o Gadelha também, mas também ele pode se integrar com outros serviços de terceiros, dependendo do serviço que você estiver utilizando. Security Hub, né, como eu tinha mencionado agora há pouco, ele vai ser um centralizador de diversos findings dos outros serviços que a gente estava falando até agora. Então, todos os findings que você tiver, por exemplo, no Guarduri, no IAM Access Analyzer, no Inspector, né, no Mace, ou até mesmo de aplicações third party, ele vai estar enviando, você pode estar enviando tudo isso para o Security Hub, então ele vai ser esse centralizador. E através dele você pode começar a estabelecer regras, como eu já havia falado, para que você possa criar ações específicas de automatização para agir em cima de algum tipo de find. Então você pode, né, através dessa conexão com o Event Bridge, começar a ativar funções Lambda, Step Functions, né, enviar notificações no SNS e muitas outras possibilidades. Tá? Até o fim dessa apresentação, acredito que a gente vai trazer um exemplo prático, ou melhor dizendo, né, explicado, né, em termos de arquitetura, mas depois também eu posso deixar aí no chat. Recentemente foi traduzido aqui para o Brasil um blog post bem interessante sobre como você pode integrar os findings do Spectre com o Security Hub e a partir daí você utilizar o Systems Manager para automatizar o patch dessas instâncias. Eu vou deixar esse post porque ele é bem interessante aí no chat depois, tá bom? Mostrar aqui um pouco sobre como funciona o painel do Security Hub, mas depois eu quero também mostrar um pouco disso para vocês. E o importante é que essa centralização, ele vai começar a fazer uma análise do que ele está encontrando e ele vai colocar isso, por exemplo, de acordo com alguns frameworks bem interessantes, como as melhores práticas do SIS, ou até mesmo, né, com alguns outros frameworks, para fazer um check, né, um score, por assim dizer, de avaliação de quão abrangente está sendo, né, os seus requisitos de segurança dentro da AWS. Ele tem integrações também com redes de parceiros, depois eu posso mostrar um pouco mais, mas ele também vai se integrar com algumas ferramentas, caso você já utilize algum CIEM, alguma coisa desse tipo. Dependendo da ferramenta, ele pode também se integrar. E a IAM Access Analyzer, outra ferramenta que é bem interessante e que às vezes as pessoas não têm muito conhecimento. Através dele, ele fica lá no menu do IAM, tá? E você consegue ter um acesso contínuo, ele vai analisar o seu ambiente e ele vai ver quais recursos dentro da sua conta da AWS que estão configurados com acesso público ou até mesmo com acesso entre contas. Então, ele faz, né, esse raciocínio automatizado para permitir que você consiga ter uma remediação mais melhor. O que ele vai começar a detectar, né? Ele pode dizer assim, você tem um role provisionado dentro do seu IAM com permissões de administradores que está sendo assumido por uma conta AWS externa. E aí vai de você, né, tentar entender, essa outra conta também é minha? Ou pode ser, por exemplo, um agente externo que conseguiu ter acesso à minha conta e está assumindo esse role de forma de administrador. O IAM Access Analyzer ele é muito poderoso porque ele vai te dar uma visibilidade maior nisso. E por fim, antes da gente, né, abrir a console aqui e dar uma olhada um pouco mais nesses serviços, tem também o Trusted Advisor, né? Ele funciona como se fosse um consultor e vai analisar como o ambiente de vocês está de acordo com várias indicações, né, de boas práticas relacionadas aos pilares que a gente tem do Well Architected Framework da AWS. Todas as contas da AWS elas já vêm com alguns checks, tá, habilitados, e alguns desses pilares eles entram a partir do momento em que você tem um plano de suporte de business, né, ou enterprise, por exemplo. Mas, para dar um exemplo prático, né, nos checks de security, ele pode verificar quais security groups estão com acesso irrestrito, né? Às vezes algumas configurações de CloudTrail, algumas configurações de utilização de IAM, uso de MFA, política de senha. Então ele é um painel de dashboard bem interessante, né? Eu até recomendo que vocês entrem na console da AWS e deem uma olhada nos checks que ele mostra, para ter uma ideia geral sobre como esse dashboard vai funcionar. Eu tenho uma tela, vocês se lembram quando eu falei
que a gente ia ver, né, sobre melhor como que o single sign-on, né, de certa forma, o novo EIA Identity Center funciona. Eu tô aqui, entrei numa conta onde essa é a tela principal depois que eu me autentico. É isso que eu vou ter acesso. Eu tenho acesso a 8 contas da AWS dentro de uma mesma organização, de acordo com esse meu usuário aqui. Eu posso dar uma olhada nos meus devices de multifactor, tá? De MFA que eu tenho configurados. Eu tenho um aqui através de aplicativo. Então, toda vez que eu tenho que entrar pelo IAM Identity Center aqui, eu tenho que abrir lá na aplicação e utilizar o MFA. E a partir daqui eu tenho acesso e visibilidade a todas essas contas. Qual que é a sacada? Se eu for dar uma olhada aqui, ó, quase todos os acessos que eu vou ter nessas contas é read-only. Então, assim, esse ambiente ele foi criado para que eu consiga ter uma visibilidade maior sobre o que eu tenho provisionado dentro dessas contas de AWS, mas ao mesmo tempo eu só posso entrar com acesso de leitura. Então, eu não posso mexer em nada, interromper nenhuma instância, né? Fazer nada que possa comprometer a funcionalidade das minhas aplicações. O que eu vou querer fazer aqui? Eu vou acessar a conta de segurança. Eu estou aqui com. Eu não sei se eu consigo tirar a barra que aparece quando eu estou apresentando aqui em cima. Eu não imagino que vocês estejam visualizando ela, né? Mas eu vou mover ela aqui para outra tela para não complicar aqui para mim. Estou no console da AWS. O que eu gostaria de mostrar primeiro? Vamos lá. Eu acho bem interessante a gente começar pelo nosso centralizador, que é o Security Hub. Como eu tinha falado, ele vai acabar pegando informações que estão vindo de diversos pontos diferentes, tá? E ele vai me mostrar, ó, dashboards, e ele vai me dizer, assim, de acordo com os padrões de segurança, com os security standards, ele vai me dar algumas sugestões e vai me dizer, assim, quais são os finds que aconteceram. Então aqui, ó, por exemplo, o meu score de segurança ele está em 39%. Significa que existem vários findings que eu deveria estar de olho. E aqui você consegue ver por região, por exemplo. Então, ó, na Virgínia do Norte, eu estou com 246 findings críticos, o que pode ser muito perigoso. E aí ele começa a me dar uma visão um pouco mais granular sobre, ó, quais são os buckets do S3 que eu estou com o maior número de findings, né? Quais que são as instâncias de EC2 com o maior número de findings, porque às vezes eu posso querer começar a tomar ações, começando por esses recursos que estão com o maior número, né, de vulnerabilidades. Então ele vai analisar EMIs, né, as contas onde isso está concentrado, então ele vai me dizer aonde que eu devo, né, ter uma ideia melhor de olhar. E quando eu tinha falado para vocês de integrações, aqui na página do Security Hub você consegue fazer várias integrações. Então, por exemplo, com o Fig, ele está integrado com o meu Security Hub, o meu Firewall Manager, tá? O GuardDuty, então o meu IAM Access Analyzer, meu Inspector, Mace, ó, todos eles estão recebendo aqui, enviando, melhor dizendo, findings para o meu Security Hub. Porém, se lembra que eu havia falado de ferramentas de terceiro? Então, existem aqui ó, várias outras ferramentas que vocês podem habilitar, né, para receber esses findings ou enviar esses findings para algum lugar. Então, dependendo do que vocês já utilizam, pode ser uma alternativa bem legal. E aí, esses findings, eles estão aqui, ó. Ele vai mostrar aqui nesse painel. E aí, se eu clicar em algum desses findings, ele vai me mostrar várias informações relacionadas. De forma geral, o Security Hub ele funciona dessa forma. E aí você pode começar a ir entrando mais a fundo sobre algum finding especial, algum tipo de recurso, etc. Agora vamos olhar quais que são os serviços que estão enviando essas informações para o meu Security Hub. Eu vou começar pelo GuardDuty. Ó, o meu GuardDuty ele tem um painel ó, bem similar com todos os finds que ele está encontrando em diversos recursos ou em diversas fontes de logs. Você lembra que eu falei que ele dá uma olhada para mineração de moedas digitais, né? Cripto. Então, ó, aqui ele tem um finding relacionado, por exemplo, a Bitcoin. Então, ele está dizendo aqui que tem uma instância de C2 que está se comunicando com um IP que geralmente é relacionado com Bitcoin. E aí você consegue dar uma olhada no tipo de instância, né? De que tags ela tem, por exemplo, né? De que VPC ela faz parte, etc.
Isso é um ponto bem interessante para você começar a investigar o que está acontecendo. Mas aí você também pode perguntar, pô, mas eu tive uns findings de Guarduri, mas se eu clicar em cada um dos findings, eles podem estar relacionados à mesma instância, etc. Mas eu gostaria de entender se está vindo tudo do mesmo IP, se não está vindo tudo do mesmo IP ou não. Existem várias ferramentas que lá na frente o Gadelha vai mostrar, como o Detective, que vão poder dar uma visibilidade bem geral sobre você analisar a causa raiz de algum problema. Mas aí, relacionado ao que a gente estava conversando, né? O inspector, ele, né, caso vocês queiram lembrar, é o serviço que vai estar analisando instâncias de EC2 e imagens de containers que estejam armazenadas no ECR e vai gerar findings relacionados aos pacotes delas. Então, o que ele está me mostrando aqui? Que os findings críticos, né, que eu deveria dar uma olhada, eu tenho 133 findings críticos em imagens de containers. E eu tenho 3 relacionados a instâncias de EC2. Eu tenho até uma outra demo aqui de Inspector, deixa eu até mostrar aqui para vocês, onde tem mais de 100 findings. E a partir daí, ele vai te mostrar, por exemplo, qual é o título desse finding. Então, vocês vão ver que esse finding, ele leva o que a gente chama de CVE, né, que é Common Vulnerabilities and Exposures. Ele é uma lista, tá, que vocês vão encontrar nesse site aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Existe esse site aqui, cve.mitre.org, e ele tem uma lista aqui, tá, de vulnerabilidades encontradas em diversos pacotes. Depois eu posso deixar esse site lá também no chat, tá? E aí ele vai encontrar, ele vai bater, né, esses finds com essa lista e ele vai começar a te dar algumas informações. Então, por exemplo, se eu clico nesse finding crítico aqui, ele me diz que uma falha foi encontrada, né, na biblioteca do log4j entre essas duas versões, e ele diz o que pode acontecer, né, se alguém explorar essa vulnerabilidade. E aí você vai conseguir encontrar aqui várias informações, tá, sobre essa vulnerabilidade, qual que é o score de acordo com a lista do CVSS. Então essa lista ela dá, por exemplo, um score que vocês podem ver aqui, ó. Ela bate, por exemplo, com a lista do CVSS, a última versão, tá? A versão 3. Porém, o próprio Amazon Inspector vai te dar um score também. E esse score, qual é a diferença dele em relação ao score da lista original, né, de vulnerabilidade? É que o score do Inspector ele é muito contextual. Ele vai levar em consideração o ambiente de vocês na nuvem. Então, se existe, por exemplo, uma vulnerabilidade que pode ser explorada, que é crítica, mas ela só pode ser explorada, por exemplo, se a sua instância tem um contato direto com a internet, mas a sua instância não tem um contato direto com a internet, então talvez ela não seja tão crítica assim para o seu sistema, para o seu ambiente. E aí, nesse caso, a avaliação do Inspector vai ser diferente do que a avaliação do CVSS. Eu não sei se eu vou encontrar aqui algum exemplo fácil, eu imagino que eu não tenho aqui na lista, teria que dar uma olhada em cada uma delas, mas vocês vão ver que alguns desses findings vão ter scores diferentes, dependendo, né, de como o seu ambiente está estruturado. De forma geral, eu acho que eu mostrei boa parte dos serviços para vocês, né, desses menos populares, por assim dizer, né, que a gente não tem tanto contato. O IAM Access Analyzer, na verdade, talvez seja bem legal da gente ver também. Então, ó, se vocês forem dar uma olhada no menu do IAM de vocês, no menu aqui da esquerda vai aparecer a opção do Access Analyzer. E aí você vai ter que rodar, né, todo o processo de descoberta para ele poder gerar esses findings, mas eu acho que aqui, eu não sei se eu tenho algum... deixa eu ver se aqui nessa outra conta eu tenho ele rodando. Rapidinho, gente, Access Analyzer. Ó, nesse aqui eu tenho ele rodando. E ele gerou vários findings para mim, por exemplo. Então, se eu for olhar aqui, ele tem um ID do finding, mas ele também tem qual é o recurso que está relacionado. Então, por exemplo, eu tenho um IAM role aqui que aparentemente parece ter permissões de administrador. E o Resource Owner Account, eu imagino que seja uma conta dentro dessa organização, mas o principal que está tendo acesso a esse role de administrador
vem dessa conta aqui. E aí é interessante você olhar isso e pensar, pô, essa conta aqui faz parte da minha organização? É uma conta minha? Ou, por exemplo, é uma conta que externa que eu não conheço de onde vem, né? Será que eu deveria ir atrás disso e entender melhor o que está acontecendo? Então, o Access Analyzer ele vai ser bem interessante nesse sentido, porque ele vai te dar essa visibilidade maior, né? Esse controle, para que você possa tomar ações com um pouco mais de conhecimento.